No outono de 2019, Portland estava impregnada por um clima incomumente quente. A luz suave da tarde caía sobre as ruas tranquilas da cidade, criando uma sensação de calma que ninguém poderia imaginar que precederia grandes mudanças. Abby Rose, uma jovem médica, estava de pé em frente à janela do consultório, olhando para fora, sem conseguir evitar uma sensação de ansiedade em seu interior. Ela acabara de conseguir o emprego dos sonhos no hospital da cidade de Portland. Na área de pediatria, o lugar onde todos os médicos desejavam trabalhar. Finalmente, depois de tantos anos de esforço, ela havia chegado até ali. A vida de Abby estava pronta para dar uma guinada, cheia de esperança e desafios. Mas, nos primeiros dias, começaram a acontecer eventos estranhos. Numa manhã, após um plantão exaustivo, Abby decidiu entrar numa pequena cafeteria em frente ao hospital para aliviar o cansaço. Jamais imaginaria que sua vida mudaria para sempre por causa de um encontro casual ali. Justo quando ela esperava o seu café, um som suave chamou sua atenção. Era o barulho de um homem que, desajeitadamente, tentava limpar uma mancha de café na camisa branca. Uma situação realmente comum, mas que seria o começo de uma história estranha. Um relacionamento cheio de altos e baixos que Abby jamais poderia ter imaginado. Desculpa, posso te ajudar, disse Abby, sem pensar em nada além de oferecer-lhe um lenço de papel. O homem levantou o olhar e sorriu para ela. E essa interação rapidamente virou uma conversa. Nate, disse ele, seu nome era Nate Marshall. E esse seria um nome que Abby jamais esqueceria. Nos meses seguintes, Abby descobriria que Nate não era apenas o homem por quem se apaixonou, mas também um mistério que ela ainda não conseguiria decifrar. Esse encontro casual parecia um começo romântico. Mas ninguém sabia que por trás do sorriso cativante de Nate havia um segredo sombrio escondido, um segredo que poderia mudar tudo. No outono de 2019, com o calor incomum de Portland, Abby Rose iniciava a trajetória da carreira que aguardara por tantos anos. Aos 30 anos, finalmente tinha a chance de trabalhar no hospital da cidade de Portland. No departamento de pediatria, o lugar com que sempre sonhou. Tudo na vida de Abby parecia estar no lugar certo, um excelente emprego. Um futuro promissor e saúde para continuar enfrentando longas horas de trabalho no consultório. Os primeiros meses no hospital não foram fáceis. Mas Abby não deixou que isso a afetasse. Manteve-se concentrada no trabalho, sempre dedicada aos pacientes, sem pensar muito em questões sentimentais ou numa vida fora do hospital. Contudo, numa manhã particularmente agitada, quando a temporada de gripe estava no auge e todos os consultórios estavam cheios de crianças com febre e tosse, Abby decidiu fazer uma breve pausa. Sentia uma dor de cabeça que não conseguia ignorar, o que a levou a sair em busca de um pouco de tranquilidade. Não podia imaginar que essa simples decisão a levaria a um encontro que mudaria não apenas seu trabalho, mas toda a sua vida. A pequena cafeteria em frente ao hospital, onde Abby costumava ir, era um lugar calmo onde ela podia relaxar um pouco antes de voltar ao trabalho. Mas naquele dia, a cafeteria estava diferente. Estava vazia, ao contrário do habitual. Abby percebeu que havia algo estranho no ambiente, mas não deu muita importância. Entrou, pediu um café expresso e um sanduíche, e depois sentou-se num canto tranquilo para recobrar as forças. Contudo, apenas um momento depois, enquanto saboreava seu café, um som suave foi ouvido atrás dela. Um suspiro, o leve ruído de alguém tentando limpar uma mancha de café da camisa branca. Abby virou-se, e foi então que conheceu Nate. Nate Marshall, um homem de cabelos escuros, olhar penetrante e um sorriso cativante. Estava de pé diante dela. Sua camisa branca, embora elegante, estava coberta por uma grande mancha de café. Abby, sendo sempre solícita, imediatamente tirou um pacote de lenços da bolsa e ofereceu a ele. Um gesto simples, mas que deu início a um relacionamento que ela jamais esqueceria. Nate, com uma expressão suave, agradeceu. Obrigado, mas acho que esta camisa não tem mais salvação, disse, com uma risada um tanto melancólica. Abby não deixou de pensar nessas palavras, como se fossem uma premonição da própria vida dele. Ele continuou dizendo que tinha uma reunião importante dali a uma hora e que provavelmente teria de voltar para casa e trocar de roupa. Abby riu e sugeriu que ele tentasse usar água com gás para tirar a mancha de café. Isso o fez sorrir, olhando para ela como se tivesse acabado de descobrir algo interessante. E então, a conversa começou. Nate se apresentou e os dois começaram a conversar. No início, foram perguntas simples. Depois começaram a compartilhar sobre o trabalho, sobre suas vidas. Nate era diretor de vendas de uma empresa de carros de luxo, a Premium Motors. Não era um homem de fácil acesso, mas parecia que Abby o fazia sentir-se à vontade. Abby, por sua vez, sentiu uma conexão com Nate desde aquele primeiro encontro. Seu senso de humor e sua maneira de encarar as dificuldades da vida faziam Abby se sentir relaxada e reconfortada. Nate não hesitou em pedir o número de telefone de Abby, mesmo tendo acabado de conhecê-la.
Um gesto ousado, mas que não fez Abby se sentir desconfortável nem ofendida. Pelo contrário, sentiu uma atração estranha por aquele homem. Despediram-se com a promessa de se verem novamente. Mas naquele momento, Abby pensava apenas que tinha sido um encontro casual entre dois desconhecidos. Não podia imaginar que esse encontro se tornaria uma parte importante de sua vida. Mais tarde, esse encontro levou ao primeiro encontro romântico. Nate convidou Abby para um pequeno restaurante italiano fora da cidade, onde pratos simples, porém deliciosos, fizeram Abby sentir-se acolhida. Conversaram durante toda a noite. Não apenas sobre trivialidades, mas sobre o passado, os sonhos, os fracassos e os sucessos da vida. Essas conversas criaram uma conexão especial. E Abby sentiu uma sensação nova em seu coração, uma sensação que nunca havia experimentado antes. Ela adorava a maneira como Nate se abria sobre sua vida. Como não mostrava arrogância nem presunção. Mas sim um homem sincero, disposto a causar uma boa impressão. Com o tempo, o amor entre Abby e Nate cresceu. Os encontros seguintes trouxeram alegria e romantismo. Nate tornou-se o homem que Abby sempre procurou. Ele era o companheiro perfeito. Alguém que a compreendia, que sabia como tornar tudo mais leve. Nate sempre se preocupava com Abby. Enviava café quando ela tinha plantões noturnos. A buscava após o trabalho tarde da noite. Uma vez, chegou até a organizar um show para as crianças do hospital, fazendo-as rir enquanto ela trabalhava. A vida de Abby parecia estar em seu auge. Tinha o trabalho dos sonhos. O homem que amava. E tudo parecia correr bem. Nunca pensou que algo pudesse dar errado. No entanto, uma vida que parecia perfeita não poderia durar para sempre. Os primeiros meses do relacionamento foram doces. Mas foi também nesse período que começaram a surgir os primeiros sinais estranhos. Nate, embora tratasse bem Abby, parecia ter começado a demonstrar comportamentos estranhos. A mudança em sua atitude não foi evidente de imediato. Mas Abby não era do tipo que ignorava pequenos detalhes. A vida de Abby parecia perfeita. Estava apaixonada por Nate, o homem que acreditava ser seu companheiro para a vida. Ambos viviam numa casinha nos arredores de Portland, onde o verão era sempre cheio de luz e o inverno frio. Mas aquecido pela companhia um do outro. Abby continuava trabalhando no hospital, onde havia construído uma reputação como médica talentosa e dedicada. Nate, seu atencioso marido, trabalhava arduamente na Premium Motors, mantendo a estabilidade para ambos. O tempo passava entre noites aconchegantes juntos. Escapadelas românticas de fim de semana e jantares simples. Mas cheios de amor. Tudo parecia uma imagem perfeita. No entanto, alguns meses depois, Abby começou a sentir que algo não estava certo. Os primeiros sinais foram pequenas mudanças que ela pensou serem consequência do estresse do trabalho ou do cansaço. Nate começou a apresentar comportamentos estranhos. As conversas entre eles tornaram-se mais curtas e superficiais. Em vez daquelas longas noites conversando sobre o trabalho, a família ou assuntos interessantes da vida. Os diálogos agora eram rígidos. Tensos. Nate já não perguntava pelos pacientes de Abby nem prestava atenção às histórias sobre casos difíceis no hospital. Em vez disso, mudava de assunto ou simplesmente permanecia em silêncio. Abby sentia uma distância crescente. Embora Nate não dissesse nada a respeito, apenas podia perceber que ele estava mudando. Isso não se refletia apenas nas conversas, mas também nas atitudes de Nate. Começou a chegar tarde em casa. Às vezes muito tarde, sem dar uma razão convincente. Sempre que Abby perguntava, ele dizia que estivera trabalhando ou que teve uma reunião inesperada com um cliente. Abby, embora se sentisse insegura, tentava confiar em suas explicações. Porque queria acreditar que Nate ainda era o homem por quem ela se apaixonou. Mas a dúvida começava a crescer dentro dela. Numa noite, após um plantão noturno, Abby voltou para casa e notou que algo estava errado. A casa estava escura, sem ruídos. Apenas a luminária da escrivaninha perto da janela de Nate estava acesa. Ele não estava lá. Abby sentiu-se confusa e preocupada. Ligou para Nate, mas ele não atendeu. Ligou uma segunda e terceira vez. Mas não recebeu resposta. A sensação de inquietação aumentou. E Abby decidiu dirigir até a empresa de Nate para ver se ele ainda estava lá. Ao chegar, não viu seu carro. Voltou para casa, cheia de confusão e ansiedade. Na manhã seguinte, ao acordar, Abby notou mais mudanças no comportamento de Nate. Ele já não era tão aberto como antes. Não cuidava dela da mesma forma. Suas ações começaram a parecer estranhas. Como se estivesse escondendo algo. Mais uma vez, Abby sentiu-se invadida por uma sensação inexplicável. Começou a prestar mais atenção aos pequenos detalhes da rotina. Nate pegava o telefone e o escondia quando Abby entrava no cômodo. Começava a falar ao telefone de maneira reservada e, quando Abby perguntava, ele dizia que era por causa do trabalho. Mas algo no tom dele fazia com que Abby não conseguisse confiar completamente. Numa noite, durante o jantar, Nate não parava de olhar para o celular de forma disfarçada. Abby não conseguiu mais se conter e decidiu perguntar diretamente: Nate,
O que está acontecendo? Olhou nos olhos dele, tentando encontrar um sinal da verdade. Nate a encarou por um momento e depois forçou um sorriso. Não é nada, só trabalho, disse. Mas Abby não conseguia se livrar da sensação de que havia algo muito maior por trás daquilo. Começou a notar mudanças nas finanças. Um dia, ao verificar as contas bancárias, Abby descobriu várias transações estranhas. Uma grande quantia de dinheiro havia sido retirada da conta conjunta durante a madrugada. Em dias nos quais Nate havia dito que estava trabalhando até tarde. Essas transações não tinham recibos associados. E quando Abby perguntou sobre elas, Nate apenas disse que eram despesas insignificantes que seriam resolvidas depois. Mas, ao verificar outras contas, Abby também percebeu que o dinheiro havia sido retirado de maneira suspeita. Começou a suspeitar que Nate estava escondendo algo muito mais sério. Numa manhã, quando saiu de casa para ir ao hospital, Abby deixou um bilhete para Nate lembrando-o de alguns pagamentos pendentes. Mas ao voltar, o bilhete continuava intacto sobre a mesa. Nate não havia lido, e isso a deixou mais inquieta do que nunca. Então, um dia, Abby descobriu por acaso algumas mensagens no celular de Nate. Não eram de clientes, mas de outra mulher. Ela não conseguia acreditar no que via ao ler aquelas mensagens carinhosas e cheias de afeto que Nate havia enviado para aquela mulher. Naquele momento, Abby não conseguiu mais conter-se. Começou a perceber a verdade, Nate havia mudado e, provavelmente, já não era mais o homem por quem ela se apaixonara. Desde que Abby descobriu os sinais estranhos no comportamento de Nate, não conseguiu mais descansar. As longas noites sem dormir, as perguntas que rondavam sua cabeça e a sensação de insegurança que crescia dentro de si. Já não podia mais suportar. Embora quisesse acreditar nas explicações de Nate, não podia ignorar as provas inegáveis. A verdade começava a vir à tona. E Abby não podia continuar vivendo na escuridão da mentira. Os saques suspeitos de dinheiro, as mensagens secretas de outra mulher e, agora, as ligações de números desconhecidos que Nate sempre se apressava em negar quando ela perguntava sobre elas. Abby não podia imaginar que um homem a quem tanto amara pudesse esconder-lhe tudo aquilo. Especialmente depois de uma vida em comum que parecia feliz. Apesar de alguns conflitos menores no trabalho e na família. Mas quando surgiu outro sinal, ela não pode deixar de agir. Numa tarde de fim de semana, enquanto Abby limpava a casa, encontrou uma chave estranha na carteira de Nate, uma chave de uma casa que nunca havia visto antes. Não conseguia entender por que Nate teria uma chave daquele lugar, especialmente quando nunca haviam falado sobre comprar uma casa ou alugar algum outro espaço. A dúvida tornava-se mais clara do que nunca. Decidiu que precisava descobrir a verdade. Abby sentia que já não podia continuar vivendo nessa ambiguidade. Pouco depois, numa noite em que Nate estava viajando a trabalho, Abby decidiu investigar. Usou a chave para abrir a casa que desconhecia. A casa estava a pouca distância da cidade. E quando Abby entrou, sentiu-se em outro mundo, um lugar onde Nate e aquela mulher podiam viver uma vida separada. Sem que ela soubesse, a casa parecia bastante nova, limpa e bem equipada, completamente diferente dos lugares que Nate dizia visitar. Tudo parecia bonito e perfeito. Exceto por uma coisa, a ausência de Nate. Ele não estava lá. Abby encontrou provas irrefutáveis. Numa gaveta do quarto, descobriu uma carta de amor, e o que mais a feriu foi o nome que aparecia nela, Melanie. Abby mal conseguia respirar ao ler as doces palavras cheias de carinho que Nate havia enviado a Melanie. Uma mulher da qual ela nunca ouvira falar. Descobriu que as ligações que Nate recebia constantemente eram de Melanie. E que as viagens de trabalho que ele mencionava eram, na verdade, para encontrá-la. Abby ficou ali, olhando para a carta em suas mãos. Com o coração despedaçado, sentia-se brutalmente traída. Tudo o que acreditava ser verdade agora desmoronava completamente. Saiu da casa sem deixar rastros. Mas seu coração estava cheio de impotência e dor. O amor que sentia por Nate agora era apenas uma ferida que não podia sarar. Ela já não podia continuar vivendo daquela forma. Não podia seguir na mentira. Abby começou a planejar, mas desta vez. Seu plano não era para salvar o relacionamento. Estava cansada demais de tentar consertar algo que estava quebrado. Em vez disso, Abby decidiu enfrentar a verdade. Precisava encarar Nate e fazê-lo pagar pelo que havia feito. Não podia continuar sendo controlada por Nate. Não podia viver sob a sombra da traição. Abby não só enfrentaria Nate, mas também confrontaria todas as verdades que ele havia escondido durante todo aquele tempo. Começou a buscar formas de encontrar todas as pistas. Todos os documentos que pudessem ajudá-la a provar o que Nate tinha feito. No dia seguinte, quando Nate voltou de viagem, Abby já estava preparada. Já não sentia medo nem confusão. Estava pronta para enfrentá-lo. E quando Nate entrou em casa, Abby não lhe deu a chance de esconder mais nada. Nate, precisamos conversar, disse Abby com voz firme, seu olhar já não era fraco como antes. Nate a olhou. Seus olhos brilharam de surpresa. Mordeu os lábios, mas não respondeu de imediato. Abby não esperou que dissesse nada.
Foi direto ao ponto. Encontrei a chave da casa. Fui até lá, e vi tudo. Vi a carta. Vi o nome dela, Melanie. Abby respirou fundo, tentando manter a calma, embora seu coração estivesse apertado de dor. Você pode me explicar isso? Por que me fez isso? Nate ficou em silêncio por um momento, como se tentasse encontrar uma desculpa. Mas Abby não lhe deu oportunidade. Não minta mais, Nate. Eu já sei de tudo. Você me enganou, me traiu. E agora? Não posso continuar vivendo assim. Nate olhou por um instante. E finalmente falou. Abby, eu não sei o que dizer. Sim, eu te enganei. Mas, o que tínhamos já não era o mesmo. Abby sentiu-se sufocada ao ouvir aquelas palavras. Então está disposto a jogar tudo fora por outra mulher. O que prometemos, nossos planos, isso já não tem mais valor para você. Nate não respondeu. Apenas a encarou com uma expressão cheia de remorso, mas Abby já não queria ouvir mais nada. Já não precisava de mais explicações. Entendia tudo. Finalmente, Abby decidiu sair da vida de Nate para sempre. Já não podia suportar mais as mentiras e a traição. Não ia permitir que sua vida fosse controlada pelo homem que traiu sua confiança. Abby não permitiria que o passado dominasse seu futuro. Encontraria uma forma de se reerguer e recuperar sua vida, não por mais ninguém, mas por ela mesma. Depois de enfrentar Nate, Abby já não sentia aquelas emoções confusas de antes. Havia limpado sua mente e decidido não deixar que mentiras nem fraqueza a dominassem. Mas, apesar de tudo, seu coração ainda apertava por causa da traição. Tudo o que havia construído havia desmoronado. E agora, não via nada mais importante do que reivindicar justiça por si mesma. Abby não queria simplesmente encerrar seu casamento com Nate. Não podia permitir que aquele homem, que a enganou e traiu, vivesse uma vida tranquila sem enfrentar as consequências de seus atos. Por isso, quando Abby descobriu todos os segredos obscuros sobre as dívidas e as ações fraudulentas de Nate, decidiu não deixar que tudo passasse impune. As ligações secretas, o dinheiro retirado sem justificativa, os cartões de crédito que Nate abriu às escondidas, todos os rastros que Abby encontrou revelavam um homem vivendo num mundo de ilusões, escondendo o que realmente acontecia. Abby não podia continuar vivendo à sombra dessas mentiras. Começou a investigar mais sobre as dívidas nas quais Nate havia se metido. Os grandes empréstimos que ele nunca lhe mencionou. Os pagamentos atrasados dos quais ela nada sabia. Abby entrou em contato com instituições financeiras e bancos para reunir toda a documentação relacionada aos empréstimos e transações que Nate havia feito sem informá-la. Descobriu um enorme empréstimo pessoal que Nate havia assinado enquanto viviam juntos, uma dívida da qual ela não tinha a menor ideia. Esses empréstimos já começavam a se acumular. E Abby sabia que, se não agisse rápido, sua situação financeira desmoronaria por completo. Mas não se tratava apenas de dinheiro. Ela começou a suspeitar que Nate não apenas a havia traído emocionalmente, mas que também poderia estar envolvido em atividades ilegais. O dinheiro de origem desconhecida. As reuniões secretas com pessoas que ela não conhecia e, especialmente, a casa que Nate havia mantido em segredo, tudo isso levava a um único pensamento na mente de Abby: Nate não era apenas um traidor, mas poderia ser um vigarista e um criminoso. Com a ajuda de um advogado de confiança, Abby começou a traçar um plano. Decidiu não apenas entrar com o pedido de divórcio, mas também levar Nate à justiça. Isso não era apenas por vingança, era porque ela queria que ele enfrentasse as consequências de suas ações. Abby já não queria perdoar nem esquecer aos poucos. Queria justiça. Pediu ao seu advogado que encontrasse uma maneira de reunir provas sólidas sobre as atividades ilegais nas quais Nate poderia estar envolvido. Investigaram mais profundamente as dívidas, os empréstimos falsos que Nate solicitara em seu nome, e as transações suspeitas com indivíduos e organizações desconhecidas. Tudo indicava que Nate estava tentando fugir de responsabilidades e viver uma nova vida sem deixar rastros. Um dia, enquanto Abby atendia em seu consultório, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, um homem se apresentou como Michael Hoffman. Olá, sou Michael Hoffman, representante de várias organizações e indivíduos com os quais seu marido está envolvido. Gostaria de discutir a situação financeira dele e os próximos passos. Abby sentiu o corpo enrijecer. Michael Hoffman. Aquele nome lhe era familiar. Lembrou-se de tê-lo encontrado numa cafeteria antes de descobrir a verdade sobre Nate. Michael Hoffman era um homem muito misterioso, mas parecia saber bastante sobre Nate e tudo o que ele vinha fazendo. O que está acontecendo? O que o senhor quer? Perguntou Abby com voz trêmula, tentando manter a calma. Não precisa mais se preocupar com os problemas financeiros do seu marido, disse Michael com uma voz serena. Ajudei minha equipe e nossos parceiros a resolver essa situação. Cuidaremos de tudo à nossa maneira. A senhora não precisa se preocupar com as dívidas nem com o que Nate fará a seguir. Abby sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não entendia bem quem eram essas pessoas, mas certamente não se tratava de empresas de cobrança ou instituições financeiras comuns.
Eram pessoas com influência, poder, e a capacidade de fazer qualquer coisa para garantir o silêncio. Abby sabia que estava numa situação extremamente perigosa. Mas não podia recuar. Decidiu investigar mais sobre Michael Hoffman e as organizações que ele representava. Enquanto isso, Nate continuava sua vida, tentando manter tudo em segredo. Mas Abby não deixava de vigiá-lo. Não permitiria que ele a enganasse novamente. Sabia que, por mais que ele tentasse, não conseguiria fugir das consequências do que havia causado. Por fim, tudo viria à tona, e Nate teria que pagar por seus atos. Abby havia decidido que não apenas Nate, mas também todos os que o ajudaram a esconder dívidas, fraudes e a burlar a lei, teriam que enfrentar a justiça. Uma batalha estava começando, não apenas para que Abby recuperasse sua vida, mas para garantir que pessoas como Nate nunca mais pudessem enganar ou prejudicar os outros. Ela estava pronta para lutar até o fim. Abby havia percorrido um longo caminho, cheio de dor e injustiça, mas agora sentia-se preparada para enfrentar tudo. Depois de descobrir a traição de Nate, decidiu que não bastava apenas encerrar o relacionamento, os atos de engano e fraude também precisavam ser julgados. Não se tratava apenas de um divórcio, Abby queria que Nate pagasse por tudo o que havia feito. E ela deu tudo de si para buscar justiça. Enquanto sua vida começava a se recompor, Abby percebeu que, embora tivesse perdido uma pessoa que um dia amou, essa perda também lhe trouxe uma nova força. Ela não era apenas uma médica talentosa, mas uma mulher forte, decidida e disposta a lutar por aquilo que merecia. Depois de tudo o que Nate havia feito, Abby entendeu que não podia mais viver presa ao passado. Precisava seguir em frente, reconstruir sua vida, não apenas por ela, mas para também ajudar os outros. Ela já não era a mulher frágil que havia sido ferida por mentiras e traições. Abby começou a focar em seu trabalho, embora parte de si ainda lutasse contra as mentiras que Nate havia deixado para trás. Trabalhou incansavelmente para construir sua própria clínica particular, um lugar onde pudesse continuar cuidando de seus pacientes sem se sentir limitada pelas regras rígidas do hospital. Encontrou alegria em ajudar as crianças, aqueles pequenos pacientes com quem sempre teve uma conexão especial. A cada dia, sentia-se mais próxima da meta que havia traçado para si mesma. Abby não encontrou força apenas no trabalho, mas também em novas relações. Começou a se abrir mais com as pessoas. Fez novos amigos e aprendeu a se amar novamente. Viagens sozinha, jantares para si mesma e momentos tranquilos lendo livros a ajudaram a reencontrar o equilíbrio em sua vida. Mas a história de Nate ainda não havia terminado. Embora Abby tivesse se afastado dele, tudo o que Nate causou ainda não havia chegado ao fim. As organizações com as quais Abby entrou em contato para lidar com as dívidas de Nate, incluindo Michael Hoffman, não se limitavam a gerenciar empréstimos e finanças. Começaram a investigar mais profundamente as atividades financeiras de Nate. E uma verdade ainda mais sombria veio à tona. Os empréstimos que Nate havia feito, as transações suspeitas e até os vínculos ilegais com organizações clandestinas começaram a ser revelados. Abby jamais poderia imaginar que, por trás das mentiras de Nate, existia uma rede de fraude e empréstimos ilegais, até mesmo com ligações a organizações criminosas. Pessoas como Nate não podiam continuar fugindo para sempre. Michael Hoffman, que havia ajudado Abby a reunir provas, não era o único interessado em descobrir a verdade. Um grupo de especialistas financeiros e detetives começou a infiltrar-se nas lacunas das transações de Nate. Colocando-o na mira das autoridades, Abby não estava apenas enfrentando Nate, mas também aqueles que o ajudaram ou estavam por trás das atividades ilegais nas quais ele se envolveu. Embora quisesse manter-se afastada dessa luta judicial, não pode evitar ter um papel crucial em ajudar a trazer a verdade à tona. Um dia, enquanto Abby trabalhava em sua clínica, recebeu uma ligação inesperada de um investigador. Senhora Abby, finalizamos a investigação. Nate Marshall está sendo acusado de fraude financeira. E em breve daremos início aos procedimentos legais contra ele. O que ele fez não afetou apenas a senhora, mas causou grandes prejuízos a muitas outras pessoas. Abby sentiu uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a justiça seria feita. Ela não queria ver Nate preso ou punido por vingança. Mas, depois de tudo o que ele havia feito, sabia que ele não podia escapar das consequências. Ainda assim, Abby não desejava ver Nate sofrer. Apenas queria que ele pagasse pelo que fez, para que pudesse continuar reconstruindo sua própria vida, sem precisar se preocupar mais com as escolhas erradas do passado. No dia em que Nate foi preso, Abby não estava presente no tribunal. Decidiu não participar mais do processo judicial, embora seus depoimentos e as provas reunidas nas investigações tenham acelerado todo o procedimento. Abby não sentiu alegria nem satisfação ao ver Nate detido. Sentiu apenas um vazio, como se uma parte dela realmente tivesse se perdido. Mas entendeu que, para viver uma vida livre e feliz, precisava deixar para trás os fardos do passado. Meses depois, Nate foi condenado por fraude financeira.
estelionato e uma série de outros crimes. Embora a sentença não tenha sido tão severa quanto muitos esperavam, a punição foi suficiente para impedir que ele retomasse a vida que levava antes. Nate perdeu tudo, não apenas a carreira, mas também a liberdade e a honra. E essa foi a justiça pela qual Abby lutou para alcançar. A história de Abby não terminou com vingança nem rancor, mas com libertação. Ela já não precisava viver à sombra da traição e das mentiras. Encontrou força para reconstruir sua vida. Sua clínica prosperava, e Abby continuava dedicada ao trabalho que tanto amava. A cada dia que passava, sentia que estava cada vez mais próxima de uma recuperação total, não apenas financeira, mas também emocional. Abby finalmente compreendeu que, embora tenha perdido o amor e a confiança em alguém que pensava ser seu companheiro para a vida, ela recuperou a si mesma. Aprendeu que, às vezes, a perda pode se tornar o motor da mudança e do crescimento. Abby já não olhava para o passado com dor ou arrependimento, ela olhava para o futuro com confiança e esperança. Ela havia começado uma nova vida, onde não havia mais espaço para mentiras e traições. Abby encontrou a felicidade não naquilo que perdeu, mas naquilo que construiu, e ainda estava construindo. E essa foi a maior recompensa que a vida poderia lhe dar.